Bom pessoal, olá a todos, um videozinho aqui rapidinho, curtinho, só para analisar um comentário. Quando eu fiz um vídeo, acho que foi no ano passado, chamado Por que os judeus não aceitam Jesus como Messias, que foi uma série que eu fiz, vou colocar na tela final desse, tem uma parte que eu mencionei Zeitgeist, onde eu mostrei que a história de Jesus, independente de ter havido um Jesus histórico ou não, um profeta da Galileia, enfim, não desconsiderando a hipótese de ter havido realmente um Jesus histórico, mas a história de Jesus tem muitas coisas que são semelhantes aos Messias solares. Foi isso que o documentário Zeitgeist abordou. Eu até fui honesto no vídeo e falei que o Zeitgeist ele mente, ele exagera alguns fatos. Ele pega lá um historiador, ele coloca repetidas vezes para dar a entender que tinha 1000 historiadores no primeiro século, etc e tal. Mas algumas coisas do documentário têm um fundo de verdade, principalmente algumas semelhanças entre a história que nós temos de Jesus e algumas histórias de alguns Messias solares, correto? E aí na época eu recebi esse comentário aqui, ó. Até um rapazinho que acho que até sumiu até, ó. Vários historiadores sérios já desmascararam Zeitgeist. Ok, o rapaz não citou nenhum, mas disse que vários desmascararam. Tem um vídeo no YouTube chamado do canal Spirit TV Online, onde ele desmascara algumas mentiras do Zeitgeist. Alguma dessas informações mentirosas que o documentário passa. Até recomendo que vejam também para separar o que é certo e o que é errado. E hoje eu recebi um comentário de um outro rapaz dizendo que os historiadores são unânimes. Aqui eu só transcrevi mais ou menos o argumento, tá? Não foi exatamente assim que ele escreveu. Mas ele dá a entender que os historiadores são unânimes ao afirmarem que os mitos solares, que nem Mitra, Krishna, Buda e os mitos gregos, eles são posteriores ao cristianismo. Esse argumento é muito comum, principalmente de cristãos. Eu já ouvi inclusive o Caio Fábio, né, falando que foi os hindus que copiaram a história de Jesus, porque o cristianismo foi pregado lá na Índia. Então os cristãos teriam levado a palavra lá para o Oriente. Aí eles tinham gostado da história de Jesus e adaptaram as suas histórias, aos seus mitos. Então é um argumento que é muito comum até. Mas eu só tenho uma pergunta que eu vou fazer nesse vídeo. Eu não vou nem nessa questão de datação, porque eu discordo disso. Eu acho que algumas religiões, como as religiões orientais, como o hinduísmo, é muito mais antigo que o cristianismo. O budismo é muito mais antigo, inclusive até que o judaísmo até. E eles já tinham esses mitos. Mas não é a questão que eu vou abordar nesse vídeo. Eu vou abordar a seguinte questão. Justino, ele é lá do primeiro século, do ano 100 até o ano 100 e pouco. Segundo século, né, para ser mais exato. Perdão. E lá no segundo século, Justino já estava combatendo esses mesmos argumentos do Zeitgeist. Eu acho até que eu já mencionei isso no vídeo. Então se o Zeitgeist, essas pessoas que perceberam esses paralelos ou similaridades entre o cristianismo e essas religiões pagãs, é tudo uma conspiração moderna, por causa do Zeitgeist, por causa do YouTube, dos Illuminati, sabe lá do que? Ou de ateus, de repente, sei lá. Então como é que lá no primeiro século, quando não tinha internet, não tinha nada, não tinha YouTube, não tinha tecnologia, a igreja já tinha que se defender dessas mesmas acusações. Os pais da igreja já se defendiam disso. Desde, por exemplo, Eusébio de Cesareia, só que Eusébio é mais posterior. Quer ver um mais antigo? Deixa eu ver se eu me lembro. Alguém mais antigo, Inácio de Antioquia, por exemplo, ele já fazia uma apologia ao cristianismo por causa das acusações, principalmente dos judeus da época, de que o cristianismo era uma mistura de religiões pagãs, ou que tinha elementos que não eram aceitos ao judaísmo. Por exemplo, aqui é um trecho da Apologia de Justino, lá do segundo século. Olha o que Justino diz, ó, afinidades pagãs. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ó, também a Sibila e Estapes disseram que todo corruptível deveria ser consumido pelo fogo. Os filó... Deixa eu pular aqui, eu vou partir do versículo 21, senão que vai ficar muito grande o vídeo. Também quando dizemos que o verbo, o primeiro rebento de Deus, nasceu sem relação carnal, isto é, Jesus Cristo, nosso mestre, que ele foi crucificado, morreu e depois ressuscitado, subiu ao céu, não apresentamos nada de novo. Vocês estão ouvindo? Não apresentamos nada de novo se leva em conta os que chamais filhos de Zeus, porque na mitologia grega já tinha um paralelo parecido entre deuses que morriam, faziam relações com virgens. Tem até o mito de, acho que é Perséfone, se não estou enganado, que quando Zeus se apaixonou por uma mortal, Zeus se travestiu de uma ave, que é um ganso, engravidou a mortal, e aí nasceu Hércules, que era um semideus. Então você vê aqui lá no segundo século, Justino já estava rebatendo as mesmas críticas, muito antes de haver essa globalização que nós temos, tecnologia, YouTube, internet, nada disso. Aqui, ó. De fato, sabeis bem a quantidade dos filhos que os vossos estimados escritores atribuem a Zeus, Hermes,
o verbo intérprete e mestre de todos. Um dos filhos de Zeus era Hermes e era o verbo encarnado, que nem Jesus. E isso bem antes de Cristo. Então, se os historiadores são unânimes, ou se eles já desmascararam os Zeitgeist, como as pessoas têm argumentado, por que o Justino não usou esses argumentos lá no segundo século? Porque Justino é praticamente de 100 anos, menos de 100 anos após o cristianismo, né? Se a gente for considerar que Jesus morreu por volta do ano 30, tomando assim literalmente uma data sem a mudança do calendário. Tem uma variação aí de uns 6 anos. Justino poderia ter dito: olha, esses mitos gregos que vós pregais e comparais ao nosso mestre Jesus, eles são posteriores. Eles foram criados por vós depois do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Justino não diz nada disso. Ao contrário, mais para frente, quem quiser ler toda a obra aqui de Justino da Apologia, o que Justino afirma é que foi o diabo que colocou essas histórias nesses personagens antes de Cristo, para poder copiar, porque o diabo já sabia que Cristo ia fazer tudo isso. E um outro apologista aqui também é Celso, perdão, Orígenes contra Celso. Celso é um personagem que nós não sabemos nada dele no primeiro século, mas por volta do ano 176 ele fez uma crítica ao cristianismo, e ele compara também o cristianismo a religiões pagãs. E é engraçado, até já mencionei isso, né, que Celso chama Jesus de Yeshua ben Pandira, que é um Jesus que é citado no Talmud 1 século antes de Cristo. Quer dizer, de que Jesus Celso estava falando? Era do Jesus Cristo que tem nos Evangelhos? Ou era de um Jesus que viveu 1 século antes de Cristo? Sendo que Orígenes, estranhamente, Orígenes não faz essa separação e ele refuta tudo como se fosse uma coisa só. E na refutação de Orígenes, a gente sabe um pouco sobre o que Celso estava criticando do cristianismo. Porque Orígenes, quando ele está se esforçando aqui, Orígenes se esforçou de maneira muito mais energética para refutar as denúncias de Celso, uma vez que o presbítero necessitou traçar tanto a diferenciação existente entre cristãos e pagãos, como mostrar a distinção entre cristãos e judeus. Então você vê, Orígenes teve que fazer um grande esforço para mostrar que o cristianismo era diferente do paganismo. Se ele teve que fazer um grande esforço, é porque as críticas de Celso eram justamente essas, que o cristianismo era idêntico àquelas religiões pagãs. Não só de Celso, mas também dos judeus do primeiro século, né? Que parece que nessa crítica de Celso ele menciona, tem uma parte que ele coloca um judeu também para falar. E aqui, quando Celso introduziu um judeu para falar. E o judeu falou exatamente isso. Lembrando que Celso é lá também do segundo século. Então eu pergunto, se os historiadores refutaram, agora uma pergunta honesta que eu faço e com todo respeito. Se os historiadores foram unânimes, desmascararam os Zeitgeist, desmascararam essas informações que não foi o cristianismo que copiou nada do paganismo, foi o paganismo que copiou do cristianismo, eu pergunto, o que eles têm a dizer sobre esses apologistas do primeiro século? Isso que eu estou citando só 2 aqui como principais. Eu não tenho a apologia toda de Orígenes, porque é um e-book, né, um livro, teria que comprar, mas eu pretendo adquirir em breve. E tem outros apologistas, historiadores do primeiro, pais da igreja do primeiro século, que também tiveram que um momento ou outro de suas vidas lidar com esse tipo de crítica. Então a pergunta honesta que eu deixo aqui no vídeo para quem quiser responder é essa: o que esses historiadores sérios que desmascararam os Zeitgeist, etc e tal, o que eles têm a dizer sobre os pais da igreja? Porque naquela época, no primeiro século, os pais da igreja já estavam respondendo as mesmas críticas. Os pais da igreja não sabiam então que esses mitos de Mitra, Krishna, Buda vieram depois? Ou os mitos gregos, né, no caso, como aqui por exemplo de Justino Mártir? Então eu deixo aí a pergunta no ar, se alguém quiser responder, eu agradeço, ok? Paz a todos.